sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Dona Cida, sou numeróloga e iniciando a minha carreira como terapeuta. E no vídeo de hoje, eu espero que o assunto seja importante para vocês, por isso eu já peço desde já que deixe seu joinha, que no final do vídeo, por favor, deixe um comentário para eu saber se esse assunto é interessante para vocês ou não. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que karma significava punição, que significava castigo por alguma coisa que a gente teria feito nesta vida ou em alguma outra vida passada. Naquele tempo eu ainda não acreditava em vidas passadas, eu não acreditava em reencarnação, mas eu ficava intrigada e eu achava interessante quando as pessoas diziam: eu devo ter jogado pedra na cruz para estar passando pelo que eu estou passando. Porque isso dava a entender que aquela pessoa acreditava na possibilidade de ter vivido na época de Jesus, num outro corpo, né? E depois ter voltado novamente. Mas chegou um momento na minha vida em que eu estava passando por uma situação muito difícil, tão desesperadora, que eu cheguei ao ponto de praticamente chantagear o meu anjo da guarda, porque era assim que eu o chamava, um ser que desde a minha infância eu acreditava que me acompanhava, que cuidava de mim, que zelava, que me orientava, que me intuía. Eu sempre acreditei nessa proteção. Então eu pedi, eu implorei, eu chantageei porque eu disse assim: se você realmente existe, se é verdade realmente que existe um anjo, um ser orientador que nos acompanha durante a nossa vida, eu quero que você me ajude a entender, a descobrir, a me lembrar por que eu estou passando essa situação, o que foi que eu fiz, porque eu quero corrigir isso. Eu não quero continuar merecendo passar pelo que eu estou passando. Eu preciso fazer isso, mas eu preciso da sua ajuda. Então eu quero que você, se for necessário, peça ao Pai que me dê a permissão de saber ainda aqui em vida. Porque eu acredito que não há necessidade de eu morrer para saber o que foi que eu fiz em outras vidas e por que eu passei por determinado sofrimento. Eu queria saber naquele momento. Então eu pedi que ele me fizesse lembrar disso, fosse num sonho, porque eu já sabia sobre a possibilidade de fazer uma hipnose, uma regressão com hipnose, alguma coisa assim. Mas eu tinha medo eu tinha medo da hipnose, por exemplo. Então, eu queria que de alguma forma ele me ajudasse, na verdade, eu esperava um milagre, né? Mas eu disse, nem que seja num sonho, me mostre o que foi que eu fiz. E eu passava por aquela situação difícil, conversei com uma amiga e ela me orientou a fazer uma prática chamada purificação da mente. Eu vou fazer um vídeo para vocês falando a respeito disso. Eu acredito que grande parte de vocês já conheçam, mas pode ser que tenha alguém que não conhece essa prática. É uma prática que na psicologia é chamada de catarse, é muito interessante e me ajudou em diversas situações da minha vida. E eu estava então fazendo essa purificação da mente e antes de eu fazer, eu pedi mesmo para ele, sabe, que eu ia fazer aquela purificação, eu ia fazer aquela prática, mas que o meu objetivo era saber, que era isso que eu queria saber, de alguma forma eu queria saber. E comecei a escrever, como normalmente eu fazia, e numa determinada frase que eu escrevi, deu um start, foi como que despertasse algo em mim, e eu comecei a lembrar de situações, lembrar de atitudes, de gestos meus. E eu olhei para mim e eu me vi num outro corpo, com uma outra cor de pele, com outras roupas. E eu senti que aquilo que eu estava vendo não era de outra pessoa, era meu mesmo.
eu realmente tinha vivido aquela experiência. E era como se acontecesse ali um diálogo entre eu e uma outra pessoa. E essa pessoa dizia: olha, você fez isso, isso, isso. E eu olhava para mim, me via diferente do que eu estou nesta vida, e eu tinha certeza de que aquilo realmente eu tinha feito, aquilo realmente tinha acontecido comigo, eu realmente tinha sentido aquelas emoções, e eu continuava escrevendo compulsivamente: é verdade, eu fiz isso mesmo, é verdade, isso aconteceu realmente. E eu fui me lembrando, me lembrando, me lembrando, e eu escrevi 7 folhas de caderno grande, de caderno universitário, dos dois lados, só de relatos de experiências que aconteceram nesse período. Foi assim, uma coisa impressionante na minha vida. E a partir daquele momento, eu nunca mais tive dúvida de que nós realmente vivemos várias experiências em tempos diferentes aqui em planeta Terra, em épocas diferentes, com famílias diferentes. Agora, o mais interessante é que pessoas que hoje conviviam comigo já tinham convivido comigo em outras ocasiões, naquela ocasião especificamente que eu estava me lembrando naquele momento, e eu as havia maltratado, algumas delas, outras não. Então, algumas que hoje me tratavam de uma forma extremamente amorosa, foram pessoas que me amaram muito e que, de alguma forma, se compadeceram de mim. E que outras que se sentiram muito magoadas, ofendidas comigo, hoje acabavam me tratando de uma forma muito estranha, porque às vezes elas eram amorosas comigo e às vezes elas eram extremamente agressivas comigo. Então, essa coisa confusa que às vezes a gente vê nos relacionamentos tóxicos, especialmente entre casais, quando o marido às vezes ama, mais agride, ama, mais desrespeita. E isso acontece com as mulheres também, né? Mulheres que amam e depois desrespeitam, que dizem amar, mas que tratam mal. Isso acontece entre pais e filhos, entre amigos, entre patrões e funcionários. Enfim, em todas as relações humanas pode acontecer esse tipo de dinâmica. E aí eu comecei a entender tudo aquilo que eu estava vivendo e o porquê. E eu comecei a mudar a minha atitude com relação àquilo, porque antes eu ficava naquela coisa de ficar revoltada, de ficar indignada, de sentir muita raiva, de sentir desejo de vingança. E depois que eu tive essa oportunidade de me lembrar de atitudes minhas, então eu comecei a compreender o porquê eu estava passando por aquela situação. Mas ainda tinha algumas coisas que me intrigavam. Por exemplo, se alguém veio para punir uma pessoa que fez algo de errado, então essa pessoa que veio para punir estava seguindo um script que tinha sido criado por Deus. Deus teria colocado eu e aquela pessoa novamente nesta vida para que ela fizesse eu sofrer, para que eu aprendesse o quanto é ruim eu fazer alguma coisa de errado para alguém. Será que Deus faria isso? Então, essa coisa me intrigava, sabe? Porque eu pensava assim: bom, eu consegui ver que eu fiz alguma coisa de errado. E quem não conseguiu ver? E quem nunca fez o que eu fiz? De chantagear o meu anjo, mentor, anjo da guarda, meu guia espiritual, né? Essa pessoa que está sempre me acompanhando, esse ser maravilhoso que está sempre me acompanhando. Mas quem não fez isso, não fica sabendo, então continua na raiva. Então há uma troca, né? Você sofre, você
se passa por vítima e depois você vai embora desta vida com muita raiva e depois volta para se vingar. Então isso viraria um ciclo e a gente nunca evoluiria, a gente nunca mudaria de atitude. Então essas perguntas começaram a acontecer para mim. E como dizem que quando o discípulo está pronto, aparece o mestre, apareceu uma pessoa na minha vida que nos ensinou, não somente a mim, mas a outras pessoas também, que karma, a palavra karma não significa castigo, não significa punição. A palavra karma significa caminho. Então, quando eu digo lições kármicas, eu estou falando de lições de aprendizados a serem feitos no caminho, durante a caminhada, durante a nossa trajetória de vida. Quando eu falo a respeito de dívidas kármicas, eu estou falando de dívidas, de acertos que eu preciso fazer, de coisas que eu preciso aprender para devolver para alguém, né? Se eu recebi amor e eu fui cruel com aquela pessoa, então agora eu preciso devolver amor para aquela pessoa. Então, dívidas são coisas a serem pagas, né? A serem devolvidas, a serem resgatadas durante a caminhada, ou seja, dívidas kármicas, pagamentos a serem feitos no caminho, durante a caminhada, durante a trajetória. E foi interessante porque um pouquinho antes eu tinha já feito o meu mapa numerológico e quando eu li a respeito das lições kármicas e das dívidas kármicas, eu fiquei muito surpresa, porque principalmente com respeito às dívidas kármicas, que são considerados crimes que a gente cometeu em vidas passadas, em outras existências. Então, ali mostra pra gente que as dívidas, elas precisam ser resgatadas com através de uma boa conduta, de aprendermos a sermos generosos, de sermos amorosos, de sermos pacientes, de sermos mais gentis com as pessoas, de sermos caridosos. Então, eu percebi assim, poxa, não há necessidade então de eu passar pelas mesmas coisas que eu causei para alguém, né? Se eu caluniei alguém, eu não preciso ser caluniada para compreender que aquilo dói, que aquilo é ruim e aí eu paro de fazer aquilo para que eu nunca mais faça aquilo. Então, esse entendimento foi vindo e eu fui compreendendo a amorosidade, né? O quanto é verdadeira aquele aprendizado que eu havia feito de que Deus é a personificação do amor. E se Deus é amor, né? E Jesus também nos ensinou isso, né? Mostrou com exemplos de que não se pune uma pessoa tirando a vida dela porque ela fez alguma coisa de errado, né? Mas se perdoa, porque todos nós erramos. E ele disse várias vezes, né, a respeito da necessidade de perdoar. E eu estou citando a Jesus porque ele é o mais conhecido, mas existiram muitos outros que também ensinaram isso e que pregaram isso, né, no planeta Terra, os discípulos e tantos outros que vieram depois de Jesus e tantos outros que também já falavam de amor antes, né, dessa necessidade de perdoar antes mesmo. Até mesmo nas leis de Moisés já existia isso, a necessidade do perdão, a necessidade do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós compreendemos, né, que as lições kármicas, as dívidas kármicas são aprendizados, são formas da gente saber que nós cometemos erros, que nós também erramos e que nós precisamos nos corrigir. E aquela pessoa que foi vítima no passado, às vezes ao encontrar com alguém, e às vezes nem foi aquela pessoa
que fez um mal a ela uma vida passada, mas se ela trouxe no inconsciente dela uma memória de uma aparência física, de alguém que tinha uma determinada aparência física, ou de alguém que tinha determinados gestos, que tinha determinadas atitudes, e ela encontra nesta vida alguém que desperta aquela memória dentro dela, pode ser que ela sinta uma antipatia, pode ser que ela sinta um desconforto na presença daquela pessoa e ela passe a maltratar aquela pessoa, sendo que nem foi aquela pessoa que causou mal a ela no passado. E isso acontece com a gente, né? Às vezes a gente conhece alguém e a gente sente um desconforto, tem algo naquela pessoa que a gente não gosta. Mas depois a gente acaba descobrindo que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela é uma pessoa muito boa, e a gente passa a amar profundamente essa pessoa. E por que que essa antipatia aconteceu? Porque há algum registro, alguma memória em nosso inconsciente de alguém que tinha aquela aparência ou que tinha uma maneira de ser, tinha um modo de se expressar, um gesto que fazia uma expressão facial que nos lembra aquela pessoa que nos causou mal. E a gente acaba tendo esse desconforto, essa antipatia. Então, quando alguém sente uma antipatia, sente um desconforto na presença de alguém, é o momento de essa pessoa que está sentindo desconforto se perguntar. Então, eu preciso me perguntar: essa pessoa realmente merece que eu pense isso a respeito dela? Ela fez algo que realmente me deu motivos para eu achar que ela não é uma boa pessoa? Para que eu me sinta assim, desconfortável na presença dela? Ou essa pessoa merece que eu trate ela desse jeito? Aí é hora de eu colocar em prática a minha amorosidade, a paciência, a tolerância, né? O amor verdadeiro. Aí é que eu preciso amar. Aquela pessoa que me causa desconforto, aquela pessoa que me deixa um pouquinho. É desconforto mesmo, eu acho que eu não encontro outra palavra para dizer. Então, a gente tem que aprender a perdoar sempre, mesmo que a gente realmente reconheça que aquela pessoa ali fez alguma coisa de ruim para nós. Mesmo que seja isso, de verdade, mesmo que seja um fato desta vida aqui, é importante que a gente faça isso para que a gente se liberte, né? Para que a gente não fique carregando aquele mal-estar que a gente sente quando a gente está com raiva, quando a gente está magoado. Mas também é muito importante a gente pensar que não é porque a gente fez alguma coisa de ruim para alguém na vida passada e agora a gente está passando por uma situação semelhante, mesmo que a gente descubra isso não significa que a gente precisa conviver com alguém que está nos maltratando. Assim como no caso de um casal onde há uma agressividade, né? Há um relacionamento tóxico, ninguém deve ficar num relacionamento assim. Aí é hora da gente aprender uma outra lição que também faz parte das lições kármicas, das lições a serem aprendidas no caminho, que é o desapego. Às vezes a gente precisa aprender a se desapegar de uma pessoa, a se desapegar de um casamento, a se desapegar de uma situação financeira, a se desapegar de um conforto que a gente tem, de, de uma casa confortável que a gente tem, né? E enfrentar uma situação um pouquinho mais difícil, mas que vai nos dar uma coisa que realmente é importante, que é a paz. Porque quando a gente está dentro de um relacionamento tóxico, a gente não evolui, porque a gente fica na raiva, a gente fica no ressentimento, a gente fica no vitimismo. E quando a gente sai, a gente vai viver a nossa vida, a gente vai enfrentar a nossa vida, aí a gente cresce, porque a gente adquire força, adquire autoconfiança,
É muito importante a gente não ficar apegado a isso. Ah, eu devo ter feito alguma coisa de ruim, então agora eu estou pagando. Não, não é assim. Ninguém vem nem para punir, nem para receber punição. Não existe isso. Essa é a grande verdade. E é isso que eu quero desejar a vocês nesse ano 2024. Hoje eu estou gravando aqui no dia 1º. E eu quero desejar a todos vocês que nós tenhamos mais consciência de nós mesmos, que nós consigamos olhar para o outro como um espelho que nos mostra alguma coisa que nós precisamos melhorar em nós. Mas que a gente não fique apegado, a gente não se apegue a uma situação por medo, por insegurança, por, por causa da situação de financeira confortável, às vezes, que um relacionamento traz, né? E que a gente tenha coragem de ir para a nossa vida, de enfrentar e de viver o que nós merecemos realmente, porque nós merecemos ser felizes, porque quando a gente é feliz, a gente não agride. Quando a gente é feliz, a gente faz coisas boas para as pessoas. Quando a gente está feliz, a gente cresce, a gente evolui, a gente faz coisas maravilhosas. Um feliz ano novo para todos vocês, que Deus os abençoe e muito obrigada. E deixe um comentário.